Estamos ao vivo mais uma vez aqui para um encontro final, né? Finalzinho do ano, comecinho de dezembro e meio de dezembro na realidade, e estamos ao vivo para poder responder uma das questões que mais aparecem em final de ano e também no comecinho do ano, que é sobre como definir metas. Como que eu consigo definir metas de maneira adequada, seja para o meu projeto, para o meu processo, para a minha vida pessoal. Nós vamos aniquilar todas as ideias, vamos responder todas as dúvidas aqui. Já peço para que vocês comentem aí no chat o que vocês estão aguardando dessa aula, qual é a principal dificuldade, primeiramente, né, qual é o seu nome e da onde você está acompanhando, tá? Comenta aí que pra gente isso daí é muito importante. Bom, outro ponto, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, já clica aí, já deixa o seu like e faça a sua inscrição no canal, porque nós vamos voltar com as aulas ao vivo. Para quem se lembra, né, já é aluno da Fronz Educação aí há um bom tempo, fizemos boas lives, bons conteúdos, pausamos por um período e agora a gente está retomando com essas lives quinzenais, ok? Então, já deixa o seu like, se inscreve, que nós vamos reiniciar com esses temas, e o tema nada mais propício do que iniciar falando de metas para 2024, tá? Ó, vamos lá. Ponto importante aqui, né? Enquanto vocês comentam aí, vão se apresentando, eu vou mostrar para vocês, vou criar um resumo com vocês aqui desse cenário, tá? De metas para 2024. Vou fazer comentários importantes, mas vou deixar um template, vou disponibilizar um template para que vocês possam baixar também. Vai ficar na descrição do comentário, tá? Perdão, descrição do vídeo, descrição do comentário não, descrição do vídeo. Mais ainda, esse template ele vai estar um pouco mais completo, né? Então o que eu utilizar aqui, no resumo eu vou colocar um pouco mais completo e obviamente, né? Vai ser daqui umas 24 horas, vamos dizer. Depois de um dia a gente coloca, porque eu preciso atualizar tudo bonitinho para disponibilizar para vocês, tá? Eu quero abordar com vocês um tema que ele parece simples, né? Mas ele faz com que a gente cometa alguns erros ao longo do ano. E mais do que isso, né? Acontece que você acaba definindo algumas metas e pode ser que você abandone essas metas também ao longo do ano. Mas Carlos, aí falta disciplina, né? Falta rotina. Também, né? A gente pode tratar dessa forma, mas eu tenho como melhorar a minha definição para ter mais resultados, tá? E a minha intenção aqui com vocês é passar tudo isso, passar todas essas ideias para que a gente não fique com nenhuma dúvida, tá? Então eu vou começar, eu tenho uma colinha aqui para não esquecer de falar nada para vocês, tem bastante conteúdo. Eu vou começar sobre como dividir as minhas metas, né? Então o primeiro tópico aqui é como dividir, tá, as metas. Então como dividir as metas. Primeira coisa específica, definir objetivos específicos e mensuráveis. Bom, direto ao ponto, né? O que significa definir objetivos específicos e mensuráveis? Tem muitos profissionais que vão ter uma certa dificuldade em... como é que eu posso explicar, né? Em definir um objetivo que a gente consiga determinar o sucesso. Validar se você teve sucesso ou não. Então vamos supor que eu quero definir uma meta para minha vida pessoal. Eu quero ter mais saúde. Tá, mas o que é ter mais saúde? Eu quero ler mais. O que é ler mais? Eu leio 12 livros por ano. Ler mais é o quê? Dobrar? É colocar um livro a mais? É colocar 2 livros a mais? É triplicar? O que é ler mais? É ler um livro mais complexo? Mais longo? Entendeu? Então eu preciso definir para que lá na frente eu consiga falar, peraí, eu tive sucesso em atingir essa meta. Então o meu objetivo, né, a minha meta, ela tem que ser específica e mensurável. Tá bom? Vamos colocar o objetivo profissional, né? Eu quero ser um profissional mais dedicado ou eu quero ter sucesso esse ano. O que é ter sucesso? É ter uma promoção salarial? É obter um novo emprego? Ou é ganhar, por exemplo, um título X, uma certificação X? Depende, né? Cada um vai atribuir o sucesso de uma forma. Então pare de criar essas metas mais genéricas, tá? Você pode até ter um modelo de pessoa que você gostaria de seguir, gostaria de ser, e aí você desdobra isso para algo atingível. Bom, então o primeiro ponto é sobre esse tópico. O segundo ponto aqui que eu gostaria de estar com vocês é sobre estabelecer prazos realistas e alcançáveis.
Carlos, como assim prazos realistas e alcançáveis? Bom, quando eu falo de definir prazos, muitas pessoas ou colocam prazos apertados demais, tá? Ou acabam colocando prazos longos demais. E os dois cenários são ruins. Prazos apertados demais, né? A pessoa chega e fala assim: eu quero objetivo pessoal, meta pessoal, por exemplo, né? Eu quero correr uma maratona em 2024. Tá, peraí, você é o quê? Atleta? Não, eu sou sedentário. Então não é, muitas vezes, não estou dizendo que isso é uma regra, tá? Mas muitas vezes não é atingível. E aí ao longo da jornada, essa pessoa vai sendo o quê? Desmotivada, porque ela não consegue ver o progresso a ponto de atingir essa meta. Então o ponto de um prazo inadequado com algo inalcançável, muitas vezes, é o que causa aquele combo da desmotivação. Eu preciso estabelecer prazos alcançáveis. Prazos alcançáveis. Então vamos supor, né? Eu sou um profissional que eu não sou sedentário, né? Eu pratico algum esporte, e aí eu coloco uma meta, por exemplo, de correr 15, 20 quilômetros aí em 6 meses. É possível? Pelo meu histórico, sim. Então aí eu tenho um prazo, mas só isso basta? Não. Só isso basta não. Por quê? Porque não basta eu ter um prazo e uma meta alcançável. Eu preciso acompanhar o progresso. E aqui vem um paralelo, né, que eu vou citar, talvez vocês podem achar até um absurdo, mas eu vou citar esse paralelo. Por exemplo, né, tem coisas que eu não consigo acelerar. Uma mulher, né, grávida, ela demora 9 meses, né, 8 meses e pouco para ter um filho. Não dá para ter 3 mulheres grávidas por 3 meses para gerar um filho, não tem como. Então existem coisas que só a consistência e só o tempo vai conseguir te entregar. Vamos supor que você ganha R$5.000 por mês, tá? E aí você tem uma meta de juntar R$6.000 em 6 meses. Ou seja, você teria que guardar R$500 por mês. Bom, e aí no 5º mês você fala que você tem R$100 para guardar. Não dá mais. Porque que você guardar R$100 e mais os 5.000 do próximo mês, supondo que você pudesse guardar tudo, dá 5.100. Você não atinge a sua meta. Então, mais importante do que algo alcançável, isso é importante, é ter aqui, ó, um bom plano de ação e passo a passo. Porque é através do plano de ação que eu vou cobrar, que eu vou desdobrar, que eu vou ter os recursos e falar assim, bom, então para atingir isso, eu preciso fazer isso. Perfeito? Então, pessoal, não confundam essas questões. É uma sequência lógica na hora de você distribuir, na hora de você ter as metas. Não importa, tá? Se você, por exemplo, Carlos, mas eu gerencio um departamento, você vai seguir essa lógica. Não, eu não gerencio nada, porra nenhuma, né? Eu sou um profissional que quero fazer só metas para mim. Tá bom, você vai seguir essa lógica. Eu gerencio 3 pessoas e quero fazer metas profissionais e pessoais. Tá bom, ambos os cenários vão seguir essa lógica. Qual é essa lógica então? Vou jogar aqui na tela. Definir objetivos específicos e mensuráveis, estabelecer prazos realistas e alcançáveis e um bom plano de ação e passo a passo. Beleza, pessoal? Então, nunca se esqueçam disso. Agora, tem uma sequência que eu sigo também sobre definir metas por áreas. Então, nas minhas metas por áreas, eu faço o seguinte. Primeiro, né, eu identifico as áreas prioritárias. Como que eu faço isso? Eu costumo dividir em área financeira, área pessoal e área profissional. Eu vou explicar o motivo já, tá? Mas qual é a prioridade esse ano? Tem gente que está muito bem profissionalmente, tem gente que está muito bem financeiramente, mas a vida pessoal não está tão legal. A saúde não está boa, não tem uma relação muito boa com a família. Então essa pessoa pode colocar como meta pessoal uma prioridade. Não significa que ela não vai ter metas, né, nas outras áreas. Significa que ela vai priorizar um pouco mais a questão pessoal. Ok? Então essa é uma diferença que eu preciso observar. A mesma coisa para você. A minha vida pessoal tá ok? Carlos, tudo tá uma bagunça. Pode ser. Cara, tudo tá uma porcaria.
Tá, você vai ter que definir uma prioridade. A prioridade é o quê? É financeiro? Como que eu atinjo mais grana, por exemplo? Fazendo a mesma coisa? Não, eu vou ter que buscar uma certificação, buscar uma nova habilidade, uma nova fonte de renda, eu vou ter que dar um jeito, tá? Então, identifique qual é a área prioritária. Esse é o primeiro ponto, tá? Você precisa saber qual é essa área. O segundo, atribuir os recursos necessários. Então, quando eu defino uma área prioritária, eu começo a entender o que eu preciso mobilizar para fazer acontecer. Nossa, Carlos, não entendi. Vamos lá. Vamos supor que eu defina que eu quero ter uma evolução profissional a ponto de obter uma certificação internacional. Isso aí não vai custar R$0. Vai me custar um investimento. 2 tipos de investimento. Dinheiro financeiro, né? E tempo. Então eu tenho que saber, a partir do momento que eu defino a minha meta, a minha área prioritária, né, o quanto eu vou ter que mobilizar de recurso. Eu vou ter que atribuir os recursos necessários. Olha que interessante, né? As coisas vão se juntando aí de tudo que a gente está vendo, tá? Comentem aí no chat se está fazendo sentido para vocês, pessoal, por favor. Comente aí, está fazendo sentido, sim ou não, ok? No que a gente está comentando. Aqui metas por área, esqueci de colocar. Como eu falei, eu vou liberar esse material, tá? Com muito mais completo, alguns exemplos, beleza? Então, não se preocupem com relação a isso. Vocês podem ir rascunhando aí, mas eu vou liberar esse material para download posteriormente. Só que um dos pontos importantes e que as pessoas falham é aqui, ó. Monitorar e avaliar regularmente. Já saiu um estudo, né, provando que uma pessoa, em geral, né, obviamente que isso não é escrito em pedra, mas em geral ela prefere ganhar 2 vezes R$50 do que ganhar uma vez R$100. A quantia ganha é a mesma, tá? Só que quando você ganha 2 vezes, a sensação que você tem é diferente. É de 2 ganhos ao invés de 1. Óbvio que esses valores são proporcionais, né? Se você falar de ganhar 1 milhão em 2 vezes, não, né? Mas se você tem o mesmo ganho aí, vamos dizer, você ganhar 2 vezes pode ser mais satisfatório. Que cargas d'água você está falando isso, Carlos? Quando eu sigo esse passo a passo, dá uma olhada aí. Eu identifico as áreas prioritárias, eu atribuo os recursos necessários e eu começo a monitorar e avaliar regularmente. Por quê? Não é só monitorar para saber se estou no caminho, é porque eu estabeleço marcos que eu vou atingindo. Certo? É esse marco que eu vou atingindo que me mostra o progresso. Que me fala, pô, eu estou no caminho certo. Que me fala, pô, eu estou aqui estou próximo a atingir a minha meta. Olha a importância da consistência, né? Não adianta eu querer guardar todo o dinheiro de uma vez, não adianta eu querer perder o peso todo de uma vez, não adianta eu querer ter sucesso e virar gerente na próxima semana. É uma construção e eu preciso avaliar regularmente. Bacana? Então, essas metas por áreas, né, eu acabo criando um pouco desse adendo aí. Entretanto, quais são as áreas que normalmente eu acabo trabalhando? Área financeira, como eu falei, tá? Área pessoal e área profissional. Bom, agora eu vou dar uma explicação do porquê separar cada uma das áreas, né? Do meu ponto de vista, e aqui eu vou compartilhar com vocês o que eu acho, tá? Mas vocês podem comentar aí se vocês adicionariam mais alguma área que faça sentido para vocês. A área profissional é essencial. Né? Um profissional precisa ter sucesso no âmbito da empresa, no âmbito do trabalho, enfim. A área pessoal eu coloco porque eu já fui um profissional com um tempo extremamente escasso, de perder jantar com a família, de não conseguir passar o final de semana com a família. Isso por longas datas. Inclusive, né, a gente tem uma formação que chama-se Gestão de Alta Performance, que o nosso foco é tirar o gestor da operação. Então, se você é gestor e está na operação, essa formação é para você. Tá? O nosso foco é fazer com que você saia da operação e foque 100% na parte de gestão, propriamente dito, sem meter a mão na massa do negócio. É uma transição, mas é 100% possível. Eu já passei por essa fase, então eu sei o que significa. Por isso que eu coloco meta pessoal. Porque eu quero ter um momento com a minha família e eu quero ter o meu momento em saúde, que no meu caso é a prática de esporte. Tá? Por isso que eu separo.
Mas por que vida financeira, né? Área financeira? Porque eu já vi famílias serem destruídas, né, por conta da financeira. Pessoal estava ok, profissional estava ok, a pessoa não consegue se controlar e às vezes acaba destruindo toda a família, todo o profissional por conta do financeiro. Então eu gosto de separar. Tem gente que trata financeiro e pessoal tudo junto, né? Então não tem problema. Eu gosto de separar e criar metas para cada uma dessas três pro ano. Mais um ponto importante aqui. Eu posso, vou colocar até uma observação. É possível criar mais de uma meta para cada área. Devemos apenas observar qual é a área prioritária. Quantas metas eu posso criar então? Em geral, eu crio de 3 a 5, tá? Vamos supor, para financeira, né? Eu crio uma meta de aumento de renda, eu crio uma meta de guardar dinheiro, são 2 metas já prontas. E eu posso ter alguma outra meta. Fazer um projeto X, me dedicar para isso, doar alguma parte do dinheiro, não tem problema, tá? Eu posso fazer algo que complemente. Pessoal, passar um tempo com a família é algo que sempre eu vou tentando agregar. Viagens, eu coloco meta. E também a parte de saúde, não só cuidar de saúde como esporte. Normalmente o pessoal tem mais metas do que as outras. Se você está bem consigo mesmo, você consegue ter resultado também nas outras, ok? Então é por isso que eu separo, né? Por isso eu coloquei aqui metas por áreas. Então vamos construir uma meta em conjunto. Eu quero que vocês possam fazer isso daí também, tá? Beleza? Se vocês quiserem pegar papel e caneta, abrir um Google Docs aí, fica à vontade. Apesar de eu disponibilizar esse material depois, é legal vocês irem praticando comigo também. Vamos colocar a financeira como um exemplo, beleza? Então vou colocar aqui, ó. Qual que é a minha meta? Minha meta é economizar para um fundo de emergência, beleza? E aí eu vou desdobrar essa meta com objetivo específico e prazo. Carlos, mas nos cursos lá você falou que meta é valor mais prazo. Tá, para projetos de melhoria contínua eu posso tratar dessa forma aqui para deixar um pouco mais didático, um pouco mais claro, eu estou separando isso daí também, tá? Vamos lá, minha meta é composta de um objetivo que vai ser economizar R$5.000 nos próximos 6 meses. Com um prazo realista, 6 meses, e eu coloco normalmente como eu vou acompanhar aqui no prazo, tá? Porque eu não quero só valor final de prazo, eu quero constância nessa economia. Então, por exemplo, vou colocar R$3.000 aqui, tá bom? E vou colocar R$500 por mês para facilitar. Beleza? E aí, uma outra mensagem que eu normalmente coloco, mensagem não, né? É o meu plano de ação. Então, qual é o meu plano de ação? Reduzir despesas mensais fixas em 10% através de negociação. Eu vou colocar automatizar transferências para o caixa, né? Para uma caixinha que a gente pode gerar. Então, aqui está transferências, tá? E eu vou, por exemplo, pesquisar sobre estratégias seguras de investimento, ou seja, seguras não, né? Baixo risco, ok? Então eu tenho aqui um pequeno plano de ação desdobrado. Então para eu conseguir fazer isso eu tenho que trabalhar essas ações. Carlos, essa meta tá bem feita? Tá bem feita, tá bem feita. Eu tenho certeza que se vocês fizerem isso para cada uma das áreas e para cada uma das metas, vocês vão ter sucesso tanto na execução quanto no acompanhamento. Mas pode ser que a gente falhe por alguns motivos específicos. Que tipo de motivo, né, pode ser que a gente falhe? Talvez no acompanhamento, talvez nas ferramentas que eu uso. Então eu vou falar das ferramentas que eu uso para poder acompanhar as minhas metas, tá? E vou dar alguns exemplos para vocês aqui também. Vou colocar aqui, tem uma colinha para não esquecer de falar para vocês, tá?
E quais são os possíveis motivos para que eu fale? Talvez, né, no uso das ferramentas, talvez no acompanhamento de progresso. Então eu vou colocar aqui para vocês ferramentas que eu uso, que eu coloco em prática e vou compartilhar como eu aplico isso no meu dia a dia também, tá? Então a primeira ferramenta que eu coloco em prática, eu gostaria que vocês colocassem, tá? Vamos lá, ferramentas. A primeira é um calendário eletrônico. Olha, puta merda, minha idade aqui agora foi denunciado. Um calendário eletrônico. Eu uso, tá, pessoal, o Google Calendar. Por quê? Bom, vamos lá. Vamos supor que eu coloque na minha meta, né, passar 1 hora no almoço com a minha família 3 vezes por semana. 1 hora com o meu filho, com o meu avô, não importa. Eu quero travar a minha agenda. Eu trabalho online, eu trabalho de home office, então eu uso muito a agenda porque eu travo e as pessoas não conseguem agendar compromisso. Agora, Carlos, aqui é tudo no papel de pão, aqui não tem esse negócio não. Tudo bem, mas você precisa assumir o compromisso com você mesmo, assumir o compromisso contigo mesmo, né? Consigo mesmo, na realidade, que você vai seguir isso, que você vai cumprir, tá? Porque senão você está fazendo algo que não vai ser atingido. Lembra daquele cenário, né, de você progredir para poder atingir o resultado final? É isso, tá? Então me ajuda, quando eu coloco em prática uma ferramenta como o Google Calendar, me ajuda. Pode ser Outlook, pode ser a ferramenta que você quiser, tá? Mas eu coloco em prática com os produtos aqui do Google. Aplicativo de metas. Tem vários tipos de aplicativo de metas, né? Porque eles prometem vida fácil, como se você registrasse, você vai atingir a meta, mas o segredo não está no uso do aplicativo, tá? Em como você faz, tá? Nesse passo a passo que eu ensinei para vocês, tá? Que eu tô mostrando aqui para vocês. Então eu não uso, tá? Óbvio que eu uso para o desdobramento de plano de ação, aí eu vou falar para vocês já, vou mostrar como que faz isso já, e é óbvio que, né, que o plano de ação está linkado a uma meta. Então se eu desdobrar todo o plano e seguir o plano e atingir os resultados do plano, eu vou bater a minha meta. Mas a meta por si só registrada lá eu não uso, tá? Mas tem algumas ferramentas para isso. Eu vou citar 2 aqui que te permitem fazer esse rastreio e também desdobrar o plano de ação, que é o Notion e o ClickUp. O Notion eu estou escrevendo para vocês aqui e eu vou mostrar na prática o ClickUp para vocês. Tá bom? Porque é possível atingir, conquistar com o ClickUp também. C. O que eu posso colocar aqui para vocês? Mind Maps. Eu já usei muito e eu recomendo fortemente quando você está confuso, tá? Pelo que você ainda não sabe como desdobrar, como priorizar as metas, qual área é mais impactante. Você pode usar para fazer um brainstorming, para simplesmente colocar as ideias lá e depois vir reorganizando. E tem uma ferramenta que eu gosto muito, que eu uso aqui na empresa, que é o Miro, tá? Depois testem aí, uma ferramenta gratuita, enfim, vocês vão conseguir verificar os resultados dela também. Bom, e uma ferramenta de compartilhamento e colaboração. Perceba, né? Eu estou mostrando as ferramentas que eu uso. Então pode ser que para vocês essa ferramenta seja menos importante. Ou não, pode ser que seja essencial também, né? Carlos, né, eu preciso usar um Microsoft 365, ou os produtos da Microsoft, né? Outros, ou eu preciso usar um próprio ClickUp que ele compartilha, ou até um Google Docs. Eu uso, tá? O G Suite, que são os produtos do Google, e também o ClickUp. Mas você pode usar qualquer um, como eu falei, não tem problema, desde que você consiga compartilhar e colaborar aquilo que for necessário, que for essencial. Certo? Dito isso, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês aonde nós podemos chegar, o que eu posso conquistar com essa ferramentinha aqui que parece básica, tá bom? Ó, eu tô aqui, né, com algo criado, mas eu vou sair dessa tela e eu vou entrar aqui, ó, em dashboards, tá? Em painéis. E em painéis eu tenho dashboards dos squads. Olha que legal isso daqui, tá? Aqui é um painel que nós criamos para a empresa para poder acompanhar se as tarefas estão executadas. Então, todo aquele passo a passo foi seguido, tá? Foi todo seguido e nós criamos os planos de ação. Já estamos na última etapa de plano de ação. Uma vez que o plano de ação for desdobrado, eu consigo saber quais tarefas estão para revisão, tá? Quais tarefas estão para progresso, quais tarefas estão abertas, tanto navegando por ali quanto clicando por aqui, ó. Ok?
Então eu consigo acompanhar por status, consigo acompanhar por profissional, consigo saber quem é quem aqui, quem que tá tocando o cara demanda, certo? E aí eu tenho uma dashboard completa. Mas como que eu faço para criar esse plano de ação na ferramenta? Tá? Vou mostrar para vocês aqui então. Vou abrir uma lista nova aqui de um dos treinamentos nossos, né, o Gestão de Alta Performance. E vou pegar essa lista aqui de gestão de projetos, por exemplo, e vou criar uma nova tarefa. Bom, a tarefa vai ser economizar 5K, né? Eu coloquei lá para vocês, em 6 meses. Essa tarefa global, tá? Tem várias formas de fazer isso, né? Eu estou mostrando uma, mas você vai adaptar o uso da ferramenta para você, caso você queira usar ela ou para qualquer outra. Google Sheets, Excel, enfim, você vai adaptar esse conceito para a sua realidade. Quem que vai fazer? Eu. A data, eu vou colocar aqui para o ano novo, para começar o ano bem, tá? Bem no ano novo. Na virada do ano eu tenho que estar com isso aqui atingido, tá? Obviamente estou brincando, né? Porque são 6 meses, mas vou colocar só para mostrar para vocês. E eu vou colocar uma descrição. Gostaria de economizar 6 meses de X de dinheiro, tá? No caso 5K, para um fundo de emergência por conta de X, Y e Z. Então eu dou uma justificativa aqui para poder seguir com essa implementação, tá? Como que eu vou fazer isso? Vou colocar uma subtarefa, vou revisar, tá? O orçamento anterior, tá? Os últimos, orçamento não, vou colocar a fatura, né? Revisar a fatura do cartão, últimos 3 meses. Eu vou também cortar 10% dos gastos totais e eliminar gastos supérfluos. Beleza? Bom, beleza. Aí eu realizando isso, ou seja, eu desdobrando a subtarefa, significa que ao finalizar dentro desse prazo aqui, eu consigo atingir meu objetivo final. Ou eu posso criar vários cards desse também, tá? Então eu vou tratar a lista de cards como um plano de ação. Ou o próprio card como um plano de ação. Tanto faz. Mas plano de ação, cara, tá falando de plano de ação, essa porra. Porque é um plano de ação. Olha aqui. O que eu vou fazer, por que eu vou fazer, como eu vou fazer, quem é a pessoa que vai fazer, qual é a data final. E eu posso incluir as informações de quanto custa, enfim. Isso é um plano de ação. Toda a ferramenta de gestão de projetos é baseada, utiliza-se em algum momento de um plano de ação. Do 5W2H. Beleza? Então eu estou mostrando aqui na prática para vocês, porque é possível usar uma ferramenta como essa para que vocês possam traquear o progresso. Acompanhar o progresso. O que está atrasado? O que eu não consegui fazer? Não guardem na memória. Olha que legal, né? Vocês podem criar várias listas. Aqui eu tenho uma lista de gestão de projetos, mas eu posso colocar, por exemplo, área financeira. Lembra que eu falei da área financeira? Ou eu posso colocar área profissional. Tá? Então vamos supor, né, que aqui no cenário da área profissional, deixa eu voltar. Tá? Aqui no cenário da área profissional. Cadê a área profissional? Aqui. Aqui. Não se esqueçam que eu vou jogar esse documento mais completo aí para vocês também, tá? Da área profissional, comenta na realidade, por gentileza, pessoal, para quem tá aí, né, no nosso chat, comenta aí que eu quero dar uma olhada, qual é a área que você tem mais dificuldade em elaborar metas? Se é a área financeira, a área pessoal ou a área profissional? Comente aí, quero conhecer um pouquinho de vocês e as dificuldades que cada um enfrenta em cada uma dessas áreas aí, tá bom? Área profissional. Eu quero obter uma certificação internacional. Vamos lá. Eu consigo desdobrar para isso? Consigo, tá? Vou colocar aqui, vou até tirar esse 1 para não confundir, mas a minha meta. Obter. Opa, vamos lá. A minha meta, obter uma certificação meu teclado começou a dar pane agora, só porque, olha aí, agora foi tudo de uma vez. Só porque eu estou fazendo a aula ao vivo com vocês aqui. Obter uma certificação internacional. Qual que é o objetivo? Obter a certificação, né? Passar na prova, passar no exame em 3 meses. Prazo realista, né? 3 meses,
Mas lembra que eu falei que eu gosto de colocar algumas coisas a mais também com relação a isso? Então eu vou colocar aqui que o estudo vai ser de 2 horas por dia. E qual é o plano de ação? Eu vou separar as tarefas, eu vou documentar os horários que eu vou estudar, eu vou criar uma planilha de estudos com dúvidas para perguntar, eu vou participar de fóruns. Então eu desdobro um plano de ação e não é complexo. O que as pessoas falham é na falta dos detalhes, elas não criam um plano para atingir a meta. E aí, por exemplo, a nossa plataforma lá tem uma comunidade, né, o fórum. E aí o pessoal entra, tira dúvidas, pergunta, enfim. Pô, se eu não consigo fazer isso, se eu não entro, não pesquiso, não tiro dúvidas, não vejo, é mais difícil de eu passar num exame internacional. Então as pessoas não criam planos e aí elas travam ao longo do caminho e isso causa uma desmotivação. É isso que eu não quero que aconteça com vocês, tá? Ó, eu vou separar 5 livros aqui, tá? 5 livros, inclusive é o item 5, que mudaram a minha vida, né? Me permitiram ter mais resultado nessa questão aí de atingir metas, objetivos, e eu quero compartilhar com vocês, tá? Então, o primeiro livro aí, The One Thing, a única coisa, te ensina a não ser multitarefa, a focar em apenas uma atividade. Vocês negligenciam o potencial disso. Ah, eu setei 10 metas, 10 objetivos, tem que focar em 10 coisas. Errado. Principalmente no profissional. Vale muito a pena a leitura, tá? Outro objetivo. Como definir metas e aumentar a sua produtividade. Beleza? Então aqui também é um livro que vale muito a pena vocês darem uma lida, tá? Para poder validar. E aqui o Mindset, né? O livro tão famoso da Carol Dweck, tá? Então vocês podem olhar, Mindset é a nova psicologia do sucesso. Beleza? Show de bola. Então eu tenho aqui mais um material para vocês olharem. Agora eu vou colocar 2 que de fato deixei os melhores por último, né? Que eu mais gosto. Essencialismo. Se eu juntar o essencialismo com o The One Thing, acabou, tá? Por quê? Porque o essencialismo me ajuda a dizer não. E o One Thing focar numa coisa só. Eu sou o cara mais produtivo do mundo. Eu sou o cara que eu mais vou conseguir entregar metas. Pode ter certeza, a menos que eu defina incorretamente, que nem a gente comentou ali, tá? E aí, o outro é o poder do hábito, né? O poder do hábito. Então, também é um livro que vale muito a pena, principalmente para quem tem aquela falta de motivação ou dificuldade de seguir o planejamento. Vale muito a pena. Tem um curso nosso que eu vou recomendar também, tá? Esse curso aqui, por quê? Tá? Gestão de resultados e metas. É um curso que nós executamos. Ele ensina exatamente a como estipular as metas, só que aqui eu segui um passo a passo um pouco mais simples, um pouco mais global. Lá a gente usa o PDCA, só que a gente faz as metas baseado nas lacunas. Então, qual é a lacuna hoje? Ou no seu desenvolvimento profissional, ou no seu desenvolvimento pessoal, ou financeiro. Qual é a lacuna hoje? E aí, baseado na lacuna, eu desdobro. E mais ainda, né? Não só a gestão de metas, mas são os resultados para que a gente consiga atingir essa meta. Resultados parciais, resultado final. Eu não controlo se eu vou passar um exame de certificação Lean Six Sigma Black Belt, por exemplo. Não controlo. Mas eu controlo o meu processo de estudo parcial ao longo do tempo para poder atingir a certificação. Beleza? Então não se esqueçam disso, tá? Vou revisar tudo o que a gente fez aqui. Como definir as metas, passamos por definir os objetivos específicos e mensuráveis, estabelecer prazos realistas e um bom plano de ação e passo a passo. Metas por áreas, tá? Eu identifico as prioritárias, atribuo os recursos e monitoro. E aí eu tenho que fazer, né? De uma área financeira, pessoal e profissional, caso você queira fazer, não tem problema, né? Ou de uma só ou de duas, fica à vontade. Dei um exemplo de meta financeira, um exemplo de meta profissional. Falei das ferramentas que eu uso, que eu coloco em prática. Coloquei aqui em prática um plano de ação para vocês darem uma olhada. E também livros que mudaram a minha vida. Não só isso, tá? Curso que você pode executar com a gente sobre metas, que você de fato
vai ter uma virada de chave. Beleza, pessoal? Digam aí se vocês gostaram desse tema, por gentileza, sim ou não, né? Como foi para vocês? Qual é o outro tema que você gostaria que a gente ensinasse por aqui, nessas aulas ao vivo? Qual é o outro tema que você gostaria que a gente ministrasse? A próxima aula é em janeiro, tá? Se eu não estou enganado, é em janeiro. Então, em janeiro a gente tem mais um encontro marcado e a gente vai começar o ano com tudo. Defina suas metas, joga na nossa comunidade, comenta lá, fala, tô com dificuldade nisso, naquilo, etc. Nosso time vai ajudar, nossos mentores vão ajudar e eu tenho a certeza de que você vai ter resultado. Acompanhe, tá? Em 3 meses eu quero que você tenha sua vida 100% transformada. Ó, em 24 horas esse material vai estar disponível para download, bem mais completo do que eu estou mostrando aqui, que eu construí com vocês, eu vou melhorar ele, tá? Mas vai ficar disponível e qualquer dúvida nós vamos estar à disposição. Deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu vejo vocês no próximo encontro, pessoal. Até mais!